Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Quando pensamos na educação das crianças, muitas vezes focamos apenas nas notas da escola, nas provas e nos conteúdos acadêmicos. Mas existe uma habilidade que influencia profundamente a vida pessoal, profissional e emocional de qualquer pessoa: a comunicação. Saber se expressar, organizar ideias, defender opiniões e falar com segurança pode abrir portas ao longo da sua vida. E para conversar com a gente sobre essa habilidade tão importante, recebemos a jornalista, comunicóloga e estrategista de comunicação, Cris Cardoso. Fundadora da plataforma Ponto de Performance, Cris prepara estudantes e profissionais para se comunicarem com clareza, presença e intenção. Cris, seja muito bem-vinda. Nossa, adorei essa introdução toda de você, muito sobre obrigada. você. Obrigada por estar aqui. A gente nunca trouxe esse tema é novo. Muitas vezes a gente traz para falar saúde, equilíbrio emocional, mas o poder da comunicação é diário, é familiar, é profissional, é amizade, é tudo, 360 da nossa vida. Então, e muitas pessoas não sabem o poder da comunicação, para o bem e para o mal. Né? Então, obrigada por estar aqui com a gente. Um tema, assim, muito importante em qualquer esfera, para criança, adolescente e principalmente para a carreira profissional. Obrigada, viu? Eu também agradeço muito, sou muito feliz de estar aqui com você. Colaborar com um tema gostoso de falar também. Né? Então, para começar, Cris, muita gente acredita que a comunicação é um dom. E vou confessar para você que até eu também achava. A pessoa já nasce comunicativa, falante, simpática, com poder de oratória, já vem dela, já vem de fábrica. E que pessoas simplesmente nascem sabendo falar bem. Isso é verdade? Não. Ou a oratória pode ser desenvolvida em algum momento da sua vida, ou até mesmo já você sendo mais velho. Existem dois pontos da nossa vida. Existe o ponto da nossa expressão, da nossa comunicação, e existe o conjunto de técnicas que você treina para desenvolver determinadas funções. Então, esse segundo conjunto, que são as habilidades, a gente joga na oratória. A expressão e a comunicação, todo mundo consegue ter em algum nível. Você pega um bebê recém-nascido, essa criança está vendo tudo turvinho ali, não abriu a boquinha ainda. Você chega perto da sua filha, quando ela era uma bebezinha, ela já reconhecia você, às vezes nem por ver, mas ela sentia você. Aí vinha a gengivinha toda bonitinha para você. Não é? Uhum. Essa criança já começa a se comunicar o tempo inteiro. O bebê não tem a malícia de um adulto, nem a vivência de um adulto. Mas ele entende que pela altura do berro, você vai chegar mais rápido, vai demorar mais. Ele sabe como ele consegue trazer a atenção se for alguma coisa que está incomodando muito. Ele está com fome, ele está com sede, ele está precisando trocar a fraldinha. Então ele sabe, se ele chora mais alto, potente, alguém vai olhar mais rápido. Se ele fazer assim, isso é comunicação. Então, a comunicação nós desenvolvemos, inclusive sem recursos de fala, desde que nascemos. Uhum. Agora, como nós elaboramos essa comunicação para sermos mais expressivos ao longo da vida é estudo de oratória. A habilidade 100% treinável. Não se iluda que os maiores oradores, as pessoas que você admira, políticos, todos passam por treinamento. E a gente pensa às vezes com aquela facilidade, nasceu assim. Não. Nasceu assim. E treinam para cada discurso. Porque existem as estruturas, por isso é treino. Então, você vai falar sobre um tema importante no seu trabalho. Você sabe quais são os highlights do que você tem que falar. O público. Você sabe para quem você vai falar. Então, você estrutura o seu raciocínio dentro dessa linha. E a partir disso, você diz, bom, para esse público, esses 3 pontos são muito importantes. Para cada atividade que você tem, você abre esse espectro de informações. Uhum. E isso é treinável. Porque se não é treinado, imagina o João Fonseca, o menino tem 18, 19 anos, né? Uma coisa, um fenômeno. Se esse menino não treina, há 10 anos, olha que maravilha, um potencial para tênis, uma loucura. E aí vai, surfa, filho, joga futebol, vê videogame. Não desenvolve aquilo. Você vai jogar, vai botar esse menino para competir, ele não vai conseguir performar. Por quê? Porque não há treino. Uhum.
Por que com a nossa voz seria diferente? Porque na verdade o oratório não é só voz, né? O atributo da comunicação verbal é um aspecto. Mas você tem uma série de coisas. Você tem a linguagem corporal. Sim. Né? São 2 grandes grupos que nós temos na comunicação, verbal e não verbal. Então você joga para o verbal tudo que diz direito ao verbo. Então, o falar e o escrever. Todos os outros atributos, imagem, gestual, modulação de voz, a sua noção de espaço em um lugar, o quanto você sabe que você se aproxima, como você se apresenta quando você chega em um lugar, isso vai para a comunicação não verbal. Microexpressões faciais, contato visual, tudo isso vai para o não verbal. O conjunto disso faz você ter maior propensão a ter uma oratória mais desenvolvida. Mas não adianta você ter um super background, um repertório fantástico, saber falar tudo daquele tema e na hora que você vai conversar com alguém, você foge da pessoa o tempo todo porque você não consegue sustentar um contato visual. Ou o oposto disso. Aquela pessoa que hipnotiza a ponto de você sentir desconforto. Todo mundo já passou por uma reunião, você fala, meu Deus do céu, tá me hipnotizando, né? Esse e o outro também, assim. O que viaja já vivi muito. várias situações assim. Então, a gente já passou por... Agora, você vê, a gente fala muito do body language, né? Sim. Também é importante. Sim. E a gente vê algumas respostas só através do corpo. Facial. A Amy Cuddy, que foi essa especialista, ela é especializada em linguagem corporal. E ela fez um trabalho com umas universidades americanas fantásticos. Ela é especializada em body language e ela provou por estudos que quando nós estamos diante de alguém, o nosso cérebro faz 2 perguntas automaticamente. Você não controla isso. Ele pergunta se a pessoa é confiável e se a pessoa é respeitável. A partir desse crivo não verbal, ele diz, eu deixo aproximar ou eu vou rechaçar essa pessoa. Isso é mundial, é universal. Não é uma coisa que você diga assim, eu controlo. Não. É por isso que muita gente confunde essa história da imagem. Uma pessoa fala assim, o que importa é o meu conteúdo. Eu vou para uma entrevista ou para uma reunião com o meu jeans rasgado porque esse é o meu estilo, mas o que importa é o meu conteúdo. Não, amor, não é. Não é, porque você só tem a oportunidade de mostrar esse bendito conteúdo se houver aprovação da outra parte para você chegar. Então, imagina você, vai para um congresso que reúne pessoas de culturas múltiplas, pessoas com históricos diferentes, países com históricos diferentes, e você quer impor o seu conteúdo, vai morrer na praia, meu amigo. Não tem o que fazer. É incrível quando você tem discurso, reuniões ou qualquer palestra, o tom da voz gera ou não a confiança. Sim. O body language gera ou não confiança. É inacreditável, você estar falando o mesmo tema, às vezes pessoas diferentes, e uma gera uma confiança, uma credibilidade, a outra não. E isso tudo acho que tem um conjunto do olhar. Né? Não é só o verbal, né? É o comportamental, é o todo. Existem estudos que mostram que se nós em casa, um dia de energia mais baixa, você dormiu pouco ou tem muito cansaço acumulado, mas se você fica na frente do espelho fazendo a pose, a gente chama a pose da Mulher Maravilha, pés acompanhando a linha do quadril, mãos aqui e o seu peito aberto, isso aqui para o mundo, e você sustenta isso na consciência, 2 minutos olhando para o espelho, você já dá um shift na sua cabeça. Olha que curioso, nunca Por isso sabia. também a gente fala, você está se sentindo muito cansada, tem uma reunião importante, um trabalho para desempenhar, porque às vezes a gente não tem reunião, tem que desempenhar uma atividade, se arrume como se você estivesse indo trabalhar no escritório. Não, isso é fato. Em casa, home office, por exemplo. Eu trabalho home office há muitos anos, né? Então eu já estou acostumada com isso. Eu não consigo trabalhar, porque às vezes, mas isso é de pessoa para pessoa. Vamos respeitar também. Eu preciso me arrumar. Porque senão eu não consigo render. O que faz uma roupa, o que faz esse ritual de você, disciplina, de você se construir para poder render. É que, na verdade, quando você se arruma, enquanto esse processo acontece, o seu cérebro está entendendo que ele tem que trabalhar de um outro jeito.
É só nós pensarmos na engenharia reversa. Se você tá deprimido, terminou um namoro, alguma coisa assim, tá muito gripado. E aí você fala, ai gente, eu tô me sentindo hoje um trapo, eu vou ficar com esse moletom, meia, faço aquele coque, enfio uma bique na cabeça. Você está jogando pro seu cérebro o comando de, ó, hoje é dia da gente ficar ó, abraçadinho aqui, tá? Só a gente, porque não tá rolando. Se você faz o oposto, que é, eu vou me arrumar. Eu tô preparada para isso. É o mesmo efeito das poses, de você se abrir. Sim. Agora, também, por outro lado, eu sei que treino é fundamental, mas por outro lado, quem não tem isso, ou está ainda nesse processo de treinamento, é exaustivo. É o body language, é a voz, entonação, o olhar, a performance. Para quem não está acostumado, é exaustivo, tem que pensar em tudo, aí dá um branco na apresentação. É que depende da forma como você aprende. Eu ensino é como se fosse uma esteira. A jornada do cliente que a gente faz. Você não chega para um cliente e já entrega um contrato e fala, querido, assina. Não. Existe a sondagem, existe a apresentação, existe todo o convencimento, a apresentação dos seus benefícios. É assim que a gente trabalha. Você conhece uma pessoa num restaurante, num bar, a turma que está solteira vai identificar muito com isso. Você não chega falando, olha, a senha do meu cartão de débito está aqui, a chave do meu carro está aqui também, a chave lá de casa. Existe um amadurecimento. Quando você começa a estudar comunicação e oratória, o primeiro passo que o profissional que está te orientando precisa dar é observar você, que aliás é um princípio maravilhoso da comunicação. A gente fala menos e a gente observa e ouve mais. Nós estamos em uma entrevista, naturalmente vamos falar, mas numa entrevista, num encontro, numa reunião, porque você vai identificando aqueles pontos. E eu gosto de, principalmente em mentoria, dar pelo menos uma semana entre uma sessão e outra, porque essa pessoa muda da água para o vinho, muda. Tem gente que chega travado num grau de dizer para mim, quando eu tenho que fazer reunião para apresentar qualquer coisa para a área, uma semana antes eu já começo a ter dor de estômago, insônia, nervoso, transpiro. Eu sei que eu domino. E mais do que a gente imagina, né? Sim. Mais do que a gente imagina. Todo profissionais, mundo. executivos, CEOs, às vezes, tem essa trava. Porque isso vem da nossa infância, né? A gente Era isso cria que eu ia o falar. trauma. Também tem trauma Tem. na infância. Tem, todo mundo tem. Quem diz que não tenho nada, querido, não. A gente estava conversando agora há pouco, por exemplo, assim, escola. Iniciando a escola. Vai ter que levantar, o coleguinha vai ter que levantar e fazer uma leitura em voz alta. Aquilo, eu lembro de mim, aquilo era um pânico para ler. Você ficava nervosa? Ficava, não assim, saía, não gaguejava, mas não ficava confortável. E eu vejo, às vezes, algumas crianças, até a própria minha filha, a Malu, às vezes, tive que ler e ela tem um tom de voz mais baixinho, às vezes, não fica nervosa, mas ela tem um tom de voz mais baixo. Talvez esse seja uma informação que ela está desconfortável. Então, assim, desde criança a gente vive isso. Pode ser uma informação de desconforto, mas às vezes é o temperamento da criança também. Também tem isso, né? Porque existem crianças que são mais extrovertidas. Eu era essa criança. Só que se eu estava diante de pessoas estranhas, eu não me sentia muito à vontade. Eu precisava sentir a segurança do ambiente antes de eu conversar muito. Senão eu era apenas educada porque eu fui criada assim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, um leve sorriso, eu fui criada desse jeito. Mas eu era uma criança com tendência à expansão. Meu irmão, quando pequeno, primeira infância não. Depois ele virou, na adolescência, a pessoa que toda a família ficava em volta dele para ouvir a piada, eu era da turma que batia a palma, porque eu não era assim. Então, você percebe que cada pessoa é de um jeito. Existem pessoas que têm isso naturalmente. Agora, onde a Malu pode melhorar? Se ela quer uma profissão que manda para fora, ela entende que momento ela levanta aquilo. Para uma leitura dentro de sala, ela aprende a interpretar aquele texto. Isso vai acontecer na vida dela naturalmente. Agora, quanto mais você incentiva a artes, música, atividades que coloquem tudo que ela tem, sabe, para florescer para fora, mais ela vai liberando. O que a gente colocou na vidinha dela, vamos dizer assim? Canto, aula de canto e teatro. Perfeito. E teatro. Perfeito. E é notório a evolução dela, é notório.
Assim, você consegue ver a voz, a forma dela se comportar. E o teatro é mágico, porque você vive várias vidas, né? É mágico. E você fantasia, e você externa. É muito bacana o teatro. Agora, uma curiosidade, tá? Não tá aqui não, eu sei que daqui a pouco vou levar bronca, né? Mas, assim, um dado curioso que a gente estava conversando com os executivos, quando você está numa reunião e você permanece sentado numa sala de reunião com cadeiras e tudo mais, alguns profissionais estavam comentando isso, tem mais facilidade para desenrolar a conversa, para fazer uma apresentação enquanto sentado. À medida que você levanta, os demais mantêm sentados. Ou você vai para um palco, algum painel, alguma coisa assim, a coisa muda de figura. Porque você está num patamar de altura mesmo, mais alto, e você olha que curioso que eu li isso, você tem a sensação, por estar num patamar mais alto, que você tem que ser melhor do que todos na oratória, na mensagem que você quer passar, do que todos estão ali. Aí a pessoa trava, enquanto sentada numa reunião, vai muito bem, mas à medida que levanta. Olha o que não é. Não existe, isso não é ilusão 100%, porque de fato, a partir do momento em que você fica de pé, e o palco é feito para isso, o palco é feito para destacar a pessoa que está sobre ele. Por isso a plateia fica abaixo. E a pessoa que tem a projeção, teoricamente, a palavra naquele momento é a figura de destaque. Então, o incômodo não é ilusório, ele existe. Mas tem uma técnica que eu ensino, que é a seguinte: se você tira o seu raciocínio das pessoas, e a gente sempre para no medo do julgamento, no medo da avaliação, no que vão dizer, no que vão pensar. Será que eu tô bem? Mulher, então, fica, meu Deus, será que minha roupa tá marcando? Exato. Será que eu tô... Né? E o cabelo? A gente tem isso. O homem já vai, né? Ele fica nervoso por outros aspectos, normalmente relacionados à competência. A nossa validação também passa pelo visual. Agora, se você tira a sua atenção disso e coloca eu tenho uma mensagem, eu tenho uma informação que ajuda, que clareia, que abre a essas pessoas novas possibilidades de pensamento, de inspiração, etc. É incrível como seu sistema de alerta faz assim, ó, e ele volta para o lugar. Dá o friozinho na barriga, porque você sabe que todos os olhos estão para você, lógico, mas aquele nervoso que trava, que dá o blank na gente, você fala, gente, eu perdi o que eu ia falar. Eu perdi o que eu ia falar. Mas tem esse exercício para você conectar? Vários. Eu ensino respiração, eu ensino visualização. E até para a turma de casa também, que está assistindo a gente aqui, é automático. Você sabe que vai ser a sua vez, tira o pensamento vão olhar para mim e coloca o pensamento em como eu posso entregar essa informação da melhor forma possível para ajudar essas pessoas. Porque o nosso sistema, como humanos, quando ele vê que ele tem a responsabilidade de ajudar o próximo, automaticamente sai do ego e vai para a prestação do serviço. Então você diz, se eu fico tensa, eu não ajudo. Deixa eu colocar atenção na pessoa. Você repara que os melhores palestrantes, quando alguém faz pergunta, ele sustenta o olhar para essa pessoa. Pode estar uma confusão em volta, mas ele diz para você assim, você está segura, eu estou olhando para você, pode falar o que você quiser, pode perguntar. Não existe pergunta tola. Aquilo enche você, porque você pode fazer uma pergunta muito preliminar e essa pessoa está com você ali. Isso serve para liderança. Você recebe um funcionário seu que está com dúvida em alguma coisa. Se você recebe, pode falar, vamos lá, Cass, fala aí comigo. Nossa, deu esse problema. É horrível. Ninguém aguenta, é entende? Muito ruim, muito ruim. Se você entrega para essa pessoa, olha, eu estou prestando atenção em você, eu posso discordar 100%. Você vai sair daqui ouvindo uma bronca do seu procedimento na área, mas eu estou ouvindo você. Eu compreendo você. Isso ancora a pessoa de um jeito. Dá uma segurança muito. E a coisa vai, flui. Eu vou levar bronca porque eu tô na primeira pergunta ainda. Vamos. Existe uma idade ideal para começar a desenvolver essa habilidade ou ela pode ser estimulada ao longo da vida? Aquilo que eu perguntei. Eu lá com uns 30, 40, dá para desenvolver essa habilidade? Total. Quanto mais cedo você estimula, melhor. Mas você consegue treinar uma pessoa de 8, 18, 28, 80, não interessa a idade. Ela precisa querer aprender. Ou ela precisa pelo menos reconhecer que existem pontos que se ela treinar mais,
favorecerão a vida dela. Mas você consegue treinar em qualquer idade. Então, quanto mais cedo, como tudo. Estudar uma língua, coisa do gênero, mas existe vida após a infância. Total. Observando crianças e adolescentes, Cris, vemos muitas vezes dificuldades de expressar porque os adultos acabam até falando por eles, interrompem e falam por eles. Quando isso interfere na construção da autonomia? 100%. Imagino que sim. Porque o adulto que hoje lidera equipe, que tem o próprio negócio, que trabalha com alguma coisa, ontem foi uma criança criada por adultos que muitas vezes não tinham noção do quanto estavam prejudicando a formação dessa criança. Cada um de nós nasce com temperamento, mas nós somos frutos do meio. Então, se você tem um meio que te estimula, como você faz com a Malu, por exemplo, sua filha vai crescer com muito menos trava do que outras crianças que às vezes têm acesso a outras coisas até, mas não tiveram esse suporte de fundação. Eu sempre trago uma pintura mental assim, imagina aquele edifício que é um arranha-céu, todo de mármore, aquela coisa esplêndida, pesado, só que a fundação dele é uma porcaria. O ferro é de pior qualidade, bases de isopor, não sustenta. O alicerce não é forte. E aí não tem imagem que dê jeito, porque a gente estava falando da imagem. Isso quebra um primeiro momento, facilita, e aí entra o conteúdo. Então, o adulto mais seguro para liderar, para ter um negócio, para se relacionar socialmente, afetivamente. Se você trabalha isso desde a fundação desse indivíduo, na infância, melhor ainda. E aí os meus alunos falam assim, puxa, Cris, mas como é que eu vou fazer, né? Porque já foi. Eu já tô aqui nos meus 40, nos meus 50, nos meus 30, cheio de problema para abrir a boca, começa a suar frio. O que eu faço? Ressignifica, a gente trabalha esse processo. Por quê? Porque é assim. Cada um de nós foi criado por pessoas que fizeram o melhor que eles eram capazes. E às vezes um pai e a mãe mais rígidos também passaram por isso na infância deles. A gente não sabe, né? Nem todo mundo sai contando. Ai, quando era pequeno, nossa, eu tinha altos traumas. Imagina. Ninguém fala isso, ninguém abre. Você tem algum caso curioso, assim, para contar pra gente? Eu tenho vários, não tem problema nenhum. Eu tenho vários que levam a gente pro mesmo ponto. Eu acho ótimo citar isso, porque a turma de casa fica mais calma também. Eu vou te dizer que de 10 alunos que eu tenho, 8 passaram pelo mesmo problema. Em casa, pais que eram muito dispersos ou pessoas que cuidavam, porque às vezes os pais trabalham, não tem o que fazer. Mas eram muito dispersos na hora de dar atenção para essas crianças. Então a criança queria falar, queria contar. Eu era uma criança que inventava muita história. E quando eles perceberam que eu era muito criativa, eu lembro do dia, eu tinha 5 anos, e minha mãe sentou comigo e falou assim, minha filha, o que mais você tem vontade de fazer além da escola? E eu dizia, eu queria ser chacrete. Aí, eu juro pra você, sério? Eu passei na Globo com essa redação, eu tô falando sério. Que máximo! E aí, eu falei, eu quero ser chacrete. Aí, o meu pai usava óculos, ele fez assim, ó. Tum! Aí eu falei, deu bom, né? Eu acho que não foi, não deu bom. E aí eu fui pro balé. Ele falou, Lília, filha, enfia no balé, pelo amor de Deus, para ver se tem salvação. E 1 ano depois eu pedi o meu gravador. E eu dizia que quando eu crescesse eu queria falar com as pessoas. E gravar as músicas, porque naquela época não tinha, viu, gente? Houve um tempo que não havia essas coisas que a gente tem hoje, que aperta, a gente fala, o negócio liga. E vivíamos muito bem. Vivíamos muito bem. Enfim, e isso tudo permaneceu na minha vida. Aí eu entrevisto hoje os alunos antes da gente começar os treinamentos. A maioria passa por isso que você citou, da escola, do ditado que a professora tesourava quem falava muito bem, porque ela achava que ela estava ajudando o amiguinho com um problema, e aí aquele que falava bem, ela diminuía num nível que a criança travava, ou pessoas que faziam as crianças passarem por alguma situação de ridículo, em casa, na escola, ambiente social, e aí essas crianças cresciam travadas. Já mentorei pessoas que eram oradoras desde a alfabetização, que agora a gente chama de outro nome, e quando chegaram na faculdade, não eram do núcleo mais bam. Travou. E aí diziam, não, você não vai ser oradora não, porque nossa, sua voz é muito ruim. Sua voz é muito assim. Ou sua voz é muito assim. E aí a pessoa vira aquela que não tem articulação. Articular é esse poder de abrir e falar.
Existe a linha que defende a articulação, que você sempre deve exceder. Eu não defendo isso. Eu acho muito forçado, não? Eu acredito na adaptação. Nós estamos em uma sala pequena. Não tem necessidade alguma de eu ficar falando desse jeito com você. Sim. Você vai dizer, alguma coisa que está me atrapalhando muito, me incomoda. Da mesma forma que se a gente começa a conversar, ainda me encolho, né? Porque aí completo o quadro e eu começo a falar desse jeito. Vai incomodar da mesma forma. Então, quando você observa o espaço, pessoas, os dispositivos que eu tenho, para onde eu estou falando é o meio da minha comunicação e a minha mensagem. E a partir disso eu regulo o que eu quero falar. Então, desde pequeno, estimule as crianças. Para quê? Para que elas sejam adultos expressivos ou mais tímidos, mais reservados, se for a timidez a questão, mas que eles consigam se virar. Se expressar. Sim. Isso pra vida, né, Total. Cris? Assim, até para você ter algum sentimento, você botar para fora. Total. E poder discutir sobre, né? É importante. Deixa eu seguir aqui, senão eu vou levar bronca, como eu falei. A comunicação impacta muito mais áreas da vida do que imaginamos. Isso é fato, né? Onde você vê os maiores efeitos da oratória no dia a dia? Em tudo. Na vida. Em tudo. Aquilo que a gente Trabalho, fala, família, relacionamentos afetivos. A pessoa que tem dificuldade. Veja só, na oratória nós trabalhamos 3 pontos. Nós trabalhamos o raciocínio, você organiza as suas ideias. Depois você arquiteta isso, juntando com os conhecimentos que você tem, e aí você expressa. Se você não faz esse exercício permanentemente, e você conhece uma pessoa, começa a se relacionar com ela, e eventualmente casa com ela, vai viver com ela, essa pessoa tendo uma personalidade de dominância, ou fala muito grosso, ou fala muito alto, qualquer uma das partes, tá? A natureza é que você recolha e você comece a travar tudo, porque você não foi treinada e não buscou o treinamento de conseguir organizar as suas ideias, juntar isso com o que eu gosto, não gosto, tô sentindo, não tô sentindo, e expressar. E aí vira aquela pessoa que fala assim, eu não tenho coragem, porque a outra pessoa é muito brava, sabe? E às vezes o outro tava falando assim, gente, eu tava desesperado porque eu só queria que você conseguisse abrir a boca e dissesse pra mim o que você tá sentindo e você não fala. Não, mas eu achei que eu tava falando, você não tá percebendo? Com a minha cara, você não tá percebendo? Não. Não basta. Então, se nós temos o recurso da fala, usemos o recurso da fala. Não temos recurso da fala, vamos usar outros recursos. De uma outra forma. Mas é complicado, a gente fala que é pra vida. Muita gente fala assim que a oratória é só pro âmbito profissional, mas não é, no dia a dia. E é engraçado, por exemplo, no trabalho, eu trabalho numa empresa de tecnologia, então você vem predominantemente homens, então assim, você tem uma história da oratória já diferenciada. E você leva para dentro de casa, você leva para a vida, porque eu já sou assim, já nasci assim, veio de fábrica, depois veio o externo. E muitas vezes é engraçado, uma vez minha mãe virou e falou assim, olha, aqui não é a empresa que você trabalha não, porque você tem aquela oratória ali, mas eu não tenho como ficar, aqui é assim, às vezes você naturalmente vem com aquele padrão que você adota no trabalho para dentro de casa. Mais enérgico. Mas você tem que ficar alerta com isso. A adaptação entra aí. Adaptar aqui, adaptar ali. A boa oratória não é decorar REC de negociação, rapport. A boa oratória não é só isso. Nossos colegas, eventualmente, trabalham com a oratória dedicada para o mercado corporativo, para o profissional, então o assunto deles tem que ficar em cima disso. Mas a oratória não é só isso. Inclusive, eu sou contra as decorebas, porque a decoreba faz você virar um robô. Um robô que trava, um robô que faz você mutar. Quando a gente fala mutar, vem de mute, que é você, neutraliza tanto que você perde aquilo que te tornaria único. E se esquece algo, vai... Todo o resto fica comprometido. É difícil. A comunicação também, ela pode ser mal interpretada. Pode. Se você fala de um tom, você tem um entendimento, uma leitura daquilo. Se você fala de outro, pode mudar completamente o contexto. No sentido do circuito de comunicação, nós temos 5 pontos. Nós temos quem emite, somos nós, quem recebe, que é o receptor, a mensagem, o meio,
e o ruído. O ruído é qualquer interferência que aconteça, não é exclusivamente a buzina, um cano de descarga, não. A gente está falando de interferências. Então, por exemplo, nesse caso que nós estávamos conversando aqui, você veio me contar um assunto importante para você que não interessa muito a mim, interessa a você. Então, o benefício maior é seu. Mas eu sou uma pessoa que não quero sair feia na foto com você, então, entra, pode vir. E eu tô aqui arrumando gaveta, rasgando papel, atendo, só um minutinho, tá? Oi, pode, avisa quando chegar na portaria, tchau, oi, continua. Se eu faço isso tudo com você, eu estou gerando um ruído enorme, ainda que você esteja diante de mim. E, teoricamente, a gente está numa sala aqui. Mas eu não estou permitindo que você exerça a sua comunicação. A responsabilidade maior é de quem emite. Eu não tenho controle sobre como você vai receber esse bloco. Não tenho. Se você está olhando para mim assim, pensando na lista do mercado, eu não tenho como saber. Mas eu tenho que garantir que, da minha parte, essa comunicação saia mais limpa, redondinha para você. Isso é o meu papel. Então, quanto mais a gente tem essa noção a responsabilidade de entregar o melhor pacote é minha, eu sou responsável por isso, menos ruído provavelmente você gerará. Se você coloca, fulano que pegue aí o que eu tô, a batata quente está no colo dele agora, ele que se vire. Não vai funcionar assim. Serve para texto, serve para áudio, serve para vídeo, serve para o ao vivo, serve para tudo. Você também treina criança? Você tem? Não, adulto, eu, criança tem As minhas crianças começaram a serem treinadas desde o balé, porque eu era professora de pititiquinho, assim, aquele tio bandeja amarelinho de 3, 4 anos. Era, desde aquela época. Mas não, hoje não... Eu não treinei crianças ainda. Interessante, né? Porque o pessoal fala que tem oratória para criança. Tem. Né? Um nicho que a gente não conhecia. Ele é bem mais ameno, ele tem menos regra, mas ele tem também. Mais... É como balé, exatamente como balé. Quando a gente treina a parte de teatro, isso eu fazia, porque eu tenho graduação. Para a criança, eu não faço essa criança decorar uma frase difícil e entender que ela tem que marcar o ponto ali para vir para cá, mas eu faço essa criança entender que o espaço é importante, que ela não pode abrir o bracinho na hora que ela quer, porque tem um amiguinho aqui do lado, então como eu vou fazer isso? E na oratória, a gente desenvolve essa facilidade de expressar, de falar, de perceber que ela naquele lugar está segura, porque o mundo não vai ser assim, a gente sabe. Mas se ela entende que, reconhecendo o que está dentro, ela consegue trazer para fora, mesmo que ela esteja em um lugar inóspito, hostil, ela vai entender que as pessoas são diferentes. Cada um de nós tem virtudes e tem deficiências. Eu posso ser uma pessoa muito legal na minha casa, mas impaciente no meio externo. E ok. Como eu trabalho para ser melhor aqui? Agora, a comunicação, para finalizar, mas é um ponto importante, a gente fala muito da comunicação e da importância dela, mas existe uma preocupação também para o futuro, porque hoje está todo mundo aqui, não se comunica. Comunica aqui, ok. Mas existe uma diferença para você interagir com as pessoas, para você estar com as pessoas, ver a emoção das pessoas, o body language também. Tem esse ponto que eu acho que a gente pode... Eu já deixo o convite com você para a gente fazer essa conexão da comunicação e do que a gente está olhando para o futuro. Sim. Eu acho que vale a gente conversar sobre isso. Então, eu queria te convidar para uma próxima. A gente vai construir uma pauta aqui, que eu acho importante a gente falar. Quantas vezes você quiser, eu venho. Então, obrigada. E vai ter essa pauta aí, Cris. E para finalizar, para as famílias que querem ajudar seus filhos, eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, a se comunicarem melhor. Quais as atitudes simples, que podem começar dentro de casa? Primeiro, a criança vai trazer alguma coisa, ela vai contar alguma coisa. Naturalmente, na fase em que ela desenvolve repertório, palavras faltarão. Não pule e não apresse, não fale pela criança. Deixe a criança se expressar, mesmo que ela gagueje, mesmo que ela fique, eu não estou achando a palavra, deixa. Você pode propor a ajuda. Pergunta se a criança quer que você ajude e participe dessa evolução do vocabulário dela. Não corte a criança, não fale pela criança, porque senão ela vira aquela criança que quer água e faz assim, É verdade.
Mas, às vezes é natural, né? Na pressa, Pois é. faz isso, mas Pois é. vale Às o vezes é alerta. cruel, porque a Uhum. pessoa fala assim, Cris, ó, você está me pedindo para fazer um negócio depois de uma jornada de 13 horas de trabalho. Tem hora que eu chego em casa e digo, eu sei. Mas o quanto você conseguir lembrar, dê espaço. Converse estabelecendo contato visual com a criança. Dê atenção a ela. Aquele momentinho é dela. Se for o caso, você está trabalhando ainda, você pode dizer para ela, a mamãe volta em 5 minutos. E na hora que você estiver com ela, não dê um mau exemplo. Esteja de Porque fato com ela. os pais cobram que a criança não fique na tela, que ela saia da televisão, mas tá todo mundo assim, ó. Aham, ai, que lindo, Joãozinho, Mara. Nossa, isso é muito ruim. Péssimo. Muito ruim. E estimule coisas que vocês consigam fazer em família também. Uhum. Então, a leitura, cada um lê um parágrafo, cada um lê uma página, cada um conta uma historinha, brinca. Então, a Malu tá tocando violão. Mãe, aprendi uma nota nova. Ai, filha, eu quero aprender. Me ensina. A gente tem, Me conta. Ai, qual foi a personagem que vocês treinaram hoje? Ai, deixa eu ver o script. Eu era louca pra fazer teatro quando era pequena, não fiz. Ai, que maravilhoso. Então, como é que é isso aqui? Mas esse aqui fala como? Mostra interesse. A gente tem um combinado assim, trabalho muito, marido também. Agora não, filha. Mas também na hora que eu fechar aqui, 100% atenção da família. Então ficamos os três Perfeito. e conversando. Perfeito. Tem que ser, eu tô inteira, plena Perfeito. aqui. Mas tem que ter essa conversa. De né? tudo. O mais importante é não cale a criança na hora dela. Você vê que ela está tentando se expressar. Não é na hora em que você está educando. A criança está falando alguma coisa que você. Não. Sim. Mas ela está tentando, porque isso vai gerar amanhã aquele adulto que consegue se expressar, que consegue colocar, que tem gentileza para lidar com uma situação adversa. Gerenciamento de crise numa empresa. Você pega um currículo hoje, a gente já sabe, com tanto conteúdo na internet, o que é bonito você dizer numa entrevista? Ah, eu tenho um super espírito de equipe. Nossa, minhas soft skills são Já maravilhosas. alcancei tal resultado. Aí, na primeira reunião, eu trabalhava com marketing e comunicação. Gente, os equipamentos que vinham de Miami não passaram ainda pela Polícia Federal. Vocês vão ter que rebolar para colocar um holograma lá no meio do stand, mas de outro jeito. Cadê a pessoa que era tão master em Trava. gerenciamento de crise? Pois é. Mas, Cris, obrigada. Mas é sério, fica o convite aqui para a gente Já está abordar aceito, é só isso marcar. daí. Cris, obrigada por trazer essa reflexão tão importante. A comunicação não é apenas uma habilidade profissional, ela é uma ferramenta de autonomia e construção de identidade. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras famílias e até o próximo Você Pode.